Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas que não têm fé costumam interpretar ou fazer a leitura do fenômeno da fé como algo que pertence às categorias de uma pessoa sem fé. Então costuma muitas vezes enxergar a fé como uma espécie de anestesia existencial. A pessoa que diante do drama da existência não suporta, o seu drama por causa da mortalidade, por causa de que tudo passa, etc. Então essa pessoa se refugia na fé, e na fé ela encontra uma anestesia, um sedativo psicológico para não se enfrentar com a realidade da vida. A gente conhece também e famosas as palavras do próprio Marx, que dizia que a religião era o ópio do povo. Então, um pouco esse é o quadro que as pessoas sem fé fazem do fenômeno da fé. Pelo contrário, toda pessoa que possui a fé, ela não se reconhece nessa descrição, porque a fé inaugura na nossa vida um grande drama. A fé não serve para nos acomodar, pelo contrário, ela está continuamente nos desacomodando. Ela está continuamente criando um drama na nossa vida. Ela faz com que a gente experimente de uma forma profunda e de uma forma dramática a nossa pequenez, a nossa incapacidade diante de tantos desafios da vida. Os discípulos, quando saíram pelo mundo para pregar o Evangelho, saíram, como muito bem disse São Paulo, com temor e tremor, diante daquele desafio tão grande que era levar o Evangelho a todas as nações. E quando contavam
para os povos, para as nações, a sua experiência com Jesus Cristo. Eles não pintavam a eles mesmos como a instituição impecável e perfeita e sem problemas. Pelo contrário, eles pintam sempre o grupo dos discípulos junto com Jesus, ou seja, eles mesmos, sempre cheios de incredulidade, cheios de insegurança, cheios de dificuldade, sempre recebendo de Jesus essa repreensão: homens fracos na fé, homens de pouca fé, por que não tendes fé? Por acaso ainda não compreendestes? Jesus está sempre fazendo como que essa repreensão a eles. E todas as leituras desse domingo nos falam desse estado de uma igreja, de uma experiência de fé que é dramática. A gente começa com o drama de Elias, que sai fugindo de Israel porque enfrentou os profetas de Baal, e agora a rainha Jezebel está furiosa com ele, então ele foge e tenta encontrar a voz de Deus, e a voz de Deus se manifesta para ele não de uma forma violenta, como diz o texto, não na tempestade, não no terremoto, não na fogueira, mas na brisa leve, ou seja, algo que necessita um espírito de escuta. A fé não é uma experiência tão clara, tão evidente, que te obrigue a acreditar. Não, é aquela brisa leve que você pode talvez nem perceber se você não estiver atento aos sinais de Deus. Na segunda leitura, Paulo faz esse grande lamento, iniciando o capítulo da carta aos Romanos, o capítulo 9, do capítulo 9 ao 11, ele vai falar da situação dos judeus que não acreditaram que Cristo era o Messias, algo que para ele trazia uma grande dor e uma grande contradição, a ponto de São Paulo, o próprio São Paulo que diz: a minha vida é Cristo, de dizer assim: eu preferia ficar separado de Cristo para estar com meus irmãos judeus. Vejam que grande drama no coração de Paulo. Ele tem o amor pelo seu povo, pela aliança com o seu povo, pelas tradições, pelos ritos do seu povo, mas por causa de Cristo, por causa da sua fé em Cristo, ele não pode estar com eles. E ele se pergunta diante de Deus por que eles não acreditaram. Depois de tantos anos, Deus preparando esse povo, eles não acreditaram. Que grande dor! Quantas vezes a fé nos separa das pessoas que a gente ama, porque elas não compartilham a mesma fé conosco? Quantas vezes eu escuto os pais e mães de filhos adultos chorando, sofrendo, porque os filhos não seguiram a mesma fé, tão longe da igreja, tinham sido educados na fé, na comunidade de fé, tinham feito a catequese e agora se afastaram. E esses pais sentem uma grande dor por causa disso, uma dor talvez um pouco misturada com culpa,
que nós fizemos de errado, por que nós não conseguimos transmitir a fé para a nossa família. E a gente encontra tudo isso ainda num contexto de um Brasil que está praticamente deixando de ser um país católico. Em pouco tempo, os católicos já vão ser minoria no Brasil, já não vão mais ser a maioria da população como tem sido até agora. Então, todas essas coisas supõem e levam um grande drama certamente quando os primeiros cristãos escutavam a narrativa do barco de noite, batido pelas ondas, sem Jesus no meio, numa noite escura, eles refletiam na própria situação. A igreja, uma barquinha frágil, no meio da noite do mundo, batida pelas ondas, pelos ventos contrários, de uma cultura, de um contexto que é contrário ao Evangelho, que é contrário à vida cristã, como nós hoje também estamos experimentando. E dentro dessa barquinha frágil, a gente encontra o quê? Um grupo de discípulos apavorados, com medo, com insegurança. Então, é onde Jesus tem que dizer para eles: tenham coragem, sou eu. Em algumas passagens do Evangelho, a gente encontra não só aquele preceito negativo de não temais, que a gente encontra tantas vezes na Bíblia, mas também na sua forma positiva: tenham coragem, eu estou aqui com vocês. E o que é capaz de nos dar essa coragem para a gente não sucumbir às ondas e para a gente não receber a reprimenda de Jesus? Homens de pouca fé. A fórmula, para a gente manter a nossa fé, a nossa confiança, a nossa coragem, é aquela que Jesus mostra com o seu próprio exemplo: a oração. O alimento da nossa fé é a nossa oração. E aqui onde a gente deveria perguntar de uma forma muito prática: como é que está a minha oração de cada dia? E mais do que a repetição de rezas, que logicamente é uma forma de oração e tanto nos ajuda, principalmente quando a gente está distraído, não sabe o que rezar, a fórmula da oração nos ajuda, a reza nos ajuda, mas a gente poderia ir um pouquinho adiante e dizer: como é que está o meu diálogo com Deus? Como é que está o meu diálogo com Jesus Cristo? Eu falo com Jesus todo dia, não com palavras aprendidas de memória, mas com minhas próprias palavras. Eu digo a Ele coisas que saem do meu coração, eu expresso a Ele os meus medos, as minhas decepções, as minhas dificuldades, meus esforços no caminho da fé. Eu peço ajuda a Ele, eu peço que Ele seja do meu lado, eu peço que Ele estenda a sua mão para mim quando eu estou afogando, me afundando. Ou eu tento resolver todas as coisas na minha vida sozinho. Vamos pedir ao Senhor, nessa Eucaristia, que aumente a nossa fé e que a gente possa sempre alimentar a nossa fé por meio da oração, do diálogo com Jesus Cristo,
para que a gente possa enfrentar as tempestades da nossa vida, do nosso caminho, da nossa caminhada de igreja.